Vamos começar então essa tão prometida e tão esperada aula sobre ciência e espiritualidade. Aquela aula que foi prometida para o pessoal do CRS, do curso Códigos e Renovação do Ser para a Nova Terra. Então nós podemos considerar essa aula aqui uma aula bônus, uma aula especial, eu diria especialíssima, porque é um assunto que eu gosto muito, muito mesmo de falar sobre ele, de estudar sobre esse tema. Nesta aula, nós vamos separar duas partes. Primeiro, como nós sempre fazemos, a parte científica e, posteriormente, a relação daquilo que nós estudamos com a parte espiritual, com o olhar da espiritualidade que, vocês sabem, não tem relação nenhuma com religião. Agora, só para a gente começar, presta atenção nisso aqui. Você sabe por que sente tristeza, raiva, medo? Porque às vezes somos um tantinho covardes, outras viramos uma fera. Sabe de onde vêm os seus medos e por que gosta de certas coisas que te dão prazer? Nesta aula, vou explicar tudo isso para você do ponto de vista da ciência, na primeira parte, como nós dissemos, e depois falaremos da questão da espiritualidade, fazendo sempre esse casamento entre as duas partes. Afinal, como dizia Einstein, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Você está pronto? Então vamos lá! Lembrando que essa é a primeira aula e tem uma segunda parte que posteriormente nós postaremos, mostrando as consequências de tudo isso, da parte espiritual e científica no nosso dia a dia, com adoecimento, com problemas que nós temos, etc. Vamos lá, então. Nosso cérebro é bem assim como vocês estão vendo. Então, nós temos esses três cérebros. O cérebro neocortical, que é o cérebro racional, que é um dos últimos cérebros que apareceu dentro do processo evolutivo humano. Presta atenção. O cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro que está encarregado dos instintos. Alguns, teóricos dizem que esses cérebros foram se desenvolvendo camada sobre camada. Mas, dentro das linhas que eu tenho pesquisado, mesmo considerando a evolução do cérebro trino, do MacLean, essas camadas, elas não são estanques, não tem uma linha divisória entre uma e outra. Por quê? Porque essas camadas, elas são, entre aspas, não existem, elas não existem, são camadas para separação, para a gente poder entender, porque na ciência nós separamos, tudo é em quadradinho, então esse cérebro, outro cérebro, outro cérebro, qual a função deles? Mas quando nós adentramos a questão mais metafísica, nós entendemos que tudo isso é um aglomerado de células. Células são constituídas de moléculas, as moléculas de átomos, átomos de elétrons e etc, etc, etc. Então, antes de começar, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui que eu vou falar, para não trazer problema posteriormente, Existem sim muitos grandes cientistas que postulam a não existência de um cérebro reptiliano e que o nosso cérebro não foi sendo desenvolvido camada sobre camada e que nós não descendemos dos répteis, nem das aves, etc, etc, etc. Não estamos questionando isso aqui, tá bom? Quero que isso fique bem claro. Aí dizem também que as aves, em sua origem, também são répteis. Falam das novas descobertas de fósseis, que demonstram contradições, entre essas teorias, porque dizem também que, na verdade, todos esses cérebros já estavam potencialmente desenvolvidos, que esses cérebros eles podem ser encontrados até em outras espécies e tal, mas de uma maneira mais acanhada, mais singela, ou seja, tudo depende da evolução, certo? Da evolução. Agora, quando nós entendemos a evolução do aspecto do ponto de vista científico,
você pode encontrar muitas controvérsias dentro da teoria do MacLean, do cérebro trino, que esse cérebro que a gente acabou de ver. Mas se nós vamos para o lado espiritual, metafísico, nós vemos que muita coisa faz sentido, pelo menos para ilustrar algumas coisas que nós queremos mostrar aqui para você. Então aqui não é algo que nós vamos levantar bandeira, só uma forma de mostrar o processo evolutivo. E isso porque aqui nós nem vamos falar de uma possibilidade de uma herança reptiliana, que não é bem essa, né? Se você sabe do que eu estou falando, não quero falar com todas as letras aqui, porque essa herança reptiliana pode ter vindo de outra forma, né? E assim como dizem que o cérebro trino de MacLean é uma teoria ultrapassada, tudo na ciência é assim. Então, um cientista tem uma nova teoria, descobre algumas coisas para refutar aquilo que vinha antes, né? Então, e assim um refuta o outro, e assim a ciência vai avançando, certo? Talvez aquilo que seja a descoberta mais provável enquanto lógica para a questão do cérebro hoje seja alguma coisa que desponta como a maior das verdades, amanhã já não seja mais. Por quê? Falta o componente metafísico, e sem entendimento metafísico, a ciência fica realmente manca, como disse o Einstein. Então, eu quero dizer que tem certas coisas também relacionadas à evolução humana que a ciência não tem acesso, porque está em outros livros, vamos dizer assim. São coisas trazidas que não foi considerado ciência. Só que, como eu venho de uma base transdisciplinar, onde tudo é conhecimento, sim, né? Vocês já estão acostumados a me ouvir falando disso, que eu sou transdisciplinar. Então, para a transdisciplinaridade, eu posso pegar vários livros que não são considerados livros científicos. E, de repente, você vai vendo que a coisa começa a fazer sentido, certo? Então, por que, Ivana, que você se apoia na teoria deste senhor, né? Do Paul MacLean? Porque faz sentido, gente, pelo menos para chegar onde nós queremos chegar. Então, aqui não é uma aula de neurociências por uma neurocientista. Eu sou jornalista e posso dizer que eu sou uma jornalista voltada para o jornalismo científico. Só que eu também tenho esse viés espiritual. Então, a gente estuda e traz essas coisinhas aqui pra gente. Eu só quero fazer um parêntese e falar uma coisinha para vocês. Quando lá estava no mestrado, por volta de entre 95 e 99 que eu defendi o meu mestrado, por volta de 1997, vamos considerar essa data que é o meio do meu mestrado. Eu estudei um livro inteirinho de neurofisiologia para psicólogos, escrevi a parte das neurociências da minha dissertação de mestrado e levei para o professor de neuroanatomia para ele avaliar, né? Se eu tinha pisado na bola, e ele disse, não, está tudo perfeito. Então, é assim que eu aprendi, tive esses professores, né? Que me apoiaram. Então, as coisas que eu estou falando são coisas científicas, independente de, agora não vale mais essa. Vejam, lá na parte da parte metafísica espiritual, se não tem algum fundamento. Não estou levantando bandeira, hein? Só estou dizendo que sim, dá para pegar a teoria do MacLean e começar a entender o comportamento humano. Com algumas ressalvas que não vale a pena colocar aqui, mas é encantador, tá bom? E falar sobre o cérebro reptiliano, né? Como afirmam algumas correntes que esse cérebro não existe, podemos dizer que, de certa forma, não podemos descartar. Não podemos descartar, não por conta dos fósseis, não por conta das pesquisas, mas também por conta delas, né? Mas por outras informações que a ciência ainda não tem acesso. Segundo algumas linhas mais fora da casinha, né?
a vida pode ter surgido de forma independente em muitos lugares, em todo o universo. E isso já é afirmado pelo Carl Sagan e o Stephen Hawking. E aí nós podemos até ser descendentes de alienígenas, mas eu não quero tocar nesse assunto porque parece ridículo, né? Mas, né, vale a pena a gente ter a cabeça um pouco aberta para entender. Agora, quando nós estudamos as mônadas, toda a questão das raças, que eu vou explicar aqui já, né? Isso parece que também não encaixa muito. Ou seja, tem muita coisa que ainda não se encaixa, então não leve nada a ferro e fogo. Então tudo está em constante mudança, né? E nós estamos aqui na terceira dimensão removendo véus. E então tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Agora, que nós temos uma porçãozinha que é animal em nós, inclusive meio reptilianinhas, né? Nós temos, então, como vocês podem ver, a terceira pálpebra, que nós encontramos nas aves, nos répteis e alguns mamíferos. Ela também é chamada de membrana nictante. É uma camada de tecido que serve para lubrificar, né, umedecer os nossos olhos, limpar os nossos olhos da poeira, inclusive os nossos dentes caninos, né, que foram se encurtando, mas ainda tem resquícios dele, que antes era usado para rasgar alimentos, para pegar a presa. Tem muito de animal em nós. Tem muitas coisas que são remanescentes do animal, não só os nossos dentes, mas também as unhas, né? As unhas, as nossas presas. Até mesmo o cóccix, né? Que é um osso remanescente da cauda e que aparece nos embriões com cerca de 4 semanas e depois ele desaparece. Fala para mim, né? Não é um tanto curioso? E eu não sou aqui uma curiosa, estou colocando curiosidade para vocês fazerem, né? Então, o Lama Santem fala assim, deixa aqui de lado, né? As coisas que você não entende. E isso um dia vai se encaixar de alguma forma. Até mesmo dentro da ciência. Quero dizer que a gente se apega apenas à ciência. Mas temos alguns indícios dessa evolução. Mas, se não nos abrirmos para a parte metafísica, que é a ciência antiga, né? Que era mais aberta e toda espécie de presentes que nós ganhamos, para dar só um exemplozinho, né? Começa a metafísica, começa lá na filosofia. E mais recentemente, nós podemos citar Allan Kardec e Helena Blavatsky. Eles fizeram ciência, assim como Jesus. E poucos percebem, especialmente, no sentido da nossa evolução. Então, nós entendemos quando o Albert Einstein diz que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. E ele afirmava isso em um ensaio. O ensaio se chamava Science and Religion, publicado em 1954. E por falar em ciência, né? Não podemos deixar de citar o Descartes, que lá em 1637 escreveu, né, uma publicação que deu origem ao discurso do método. E aí que nasce a ciência propriamente dita, e com muita importância. A ciência ela vem contribuindo para a evolução, inclusive do pensamento humano. Mas nós temos que sair, né, da casinha, fazer o que o Einstein diz. E voltando lá no Descartes, ele diz, né, não entendendo muito bem a mágica do humano, ele chamava, né, a vida contendo dentro desse humano que depois morria e ficava só a casinha. Ele não entendendo esse conceito de alma, que alma é o que anima, né, do latim anima, que anima o corpo, ele chamava essa vida, que depois parece que ia embora, né, de um fantasma na máquina. E realmente, né, nosso corpo é uma maquininha linda, maravilhosa, embora muitos não gostem que chamem o corpo de máquina, que é uma ofensa, eu só quero mostrar que parece uma máquina, porque é tudo tão perfeito. Quando o nosso organismo está em harmonia, nós temos saúde, não é? Falha uma pecinha aqui, começa a ter efeitos colaterais e tal e tal. Então vale lembrar que os cientistas não sabem nada da evolução da humanidade do planeta Terra
lá de trás, porque não tem provas. Então, se não tem prova, não existe. Né? Não é bem assim, porque as provas podem aparecer, né? Das raças que aqui habitavam, desde a primeira raça raiz, né? A quinta raça, que é essa que nós estamos agora, passando para uma sexta raça, porque vocês já viram, né? Que nós estamos mudando o nosso DNA de um DNA de carbono, com base de carbono densa, para um DNA de base de silício, uma base mais sutil, que vai predominar na sexta raça. E lembrando, só para dar um exemplo para vocês, que a terceira raça foi a raça lemuriana e a quarta raça, a raça Atlante. Então, não faz parte do rol dos cientistas, que ainda estão muito presos àquelas coisinhas daqui que podem ser observadas, etc, etc. Se não puder observar, não existe. As coisas não são bem assim, não é? Então, vamos considerar, sim, a teoria do MacLean, uma vez que faz sentido dentro da proposta de evolução espiritual, a qual os cientistas não consideram. Bom, não podemos esquecer do Einstein, né? Sem esquecer do Einstein. Precisamos ter essa coisa do Einstein como a nossa chave para abrir as portinhas. Eu não estou falando aqui para cientistas, estou falando aqui para pessoas que estão abertas a tentar se questionar, né? Entender esse mundo aqui. E não foi só o Einstein. Antes e depois dele tem uma porção de foras da caixinha que vocês sabem que eu cito nas aulas do CRS. É verdade ou não é, né? Agora, se você vem assistir com o seu mental, vai ter uma certa dificuldade em entender o que a gente está falando aqui, porque precisa de uma sensibilidade um pouco mais avançada, né? Esse coração, os neurônios do coração um pouquinho mais ativados, para você fazer uma conexão, que nós sempre falamos disso, entre o cérebro e o coração. Os neurônios dos dois, né? E eu sou essa pessoa que adora juntar os dois lados, né? Adora. Então, se eu vou costurando uma porção de ciências e as coisas não consideradas ciências, talvez você diga assim, por que você não aprofunda aqui? Como já me disseram, não tem profundidade, porque não é esta a minha missão aqui. A minha missão é costurar, é mostrar os elos perdidos, né? Não aprofundar. Aprofundar faz o cientista, que tem cada um a sua área de pesquisa, porque o neurocientista não entende de uma outra área e o outro da outra área não entende da outra, então eles veem as coisas muito assim. Às vezes dá uma olhadinha para um lado, dá uma olhadinha para o outro, pega uma coisinha da ciência daqui e dali e vai, né? E assim vai. Mas essa é a minha missão, fazer esta ponte entre a ciência e a espiritualidade. Então agora nós vamos conhecer este tão famoso cérebro reptiliano, né? Então vamos lá. O cérebro reptiliano, primitivo, entre outros nomes, ele evoluiu durante o período Triássico, 248 a 206 milhões de anos atrás. E a questão mais famosa, como eu já expliquei, né, para vocês, é essa questão do R-complex, ou complexo R, do MacLean, de 1990. Ele é um cérebro formado pelo mesencéfalo, ponte, cerebelo e medula espinhal. E ele tem as suas funções separadas em dois grupos. Vamos ver? A primeira é de luta pela sobrevivência, autopreservação e autoproteção. E a segunda, comportamentos sociais e procriativos, defesa do território e armazenamento de alimentos. Então, vejam, é algo voltado, como vocês podem ver, né, para a sobrevivência. Algumas dessas espécies já podem se organizar em grupos sociais, onde há cortejo, porém pouca atenção aos filhotinhos, né, aos recém-nascidos. Com
Como vocês veem agora, né? Essa figura de alguém que parece que desrosqueou a cabeça, perdeu a cabeça, presta atenção nisso, porque quando estudarmos o neocórtex, você vai entender direitinho por que é que às vezes nós perdemos a cabeça, e a responsabilidade disso é especialmente do nosso cérebro primitivo. Esse cérebro, ele foi desenhado na pré-história, responde a qualquer coisa que considere ameaça, governa todos os instintos humanos, fome, sede, batimento cardíaco, etc. Não tem memória, transmite aos seus descendentes apenas, presta atenção, apenas o que ele aprendeu, então é padrão, passa de uma geração para outra, coisa que acontece ainda conosco, não é verdade? Tem dificuldades para aprender novos comportamentos? Ora, muitos de nós, né, tem uma coisinha que todos têm, chamada ego, e ele realmente, ele não gosta de aprender coisa nova. Para ele, a síndrome do cotidiano do Chico Buarque, essa música, né, que eu já vou cantar daqui a pouco, embora minha voz para esse tipo de música não seja muito boa, ele gosta de manter as coisas como estão. E eu já vou também contar uma história aqui para vocês. Outra característica dele é a dificuldade que ele tem de aprender novas formas para fazer a mesma coisa. Vejam que isso é uma característica muito nossa, não é verdade? Nós temos uma relutância, uma certa, não é dificuldade, mas sabe assim, não mexe no que eu já estou acostumado, por favor, né? E às vezes, eu diria, a maior parte das vezes, as pessoas já estão acostumadas e não querem mudar o padrãozinho dela. Então, na linguagem que nós usamos aqui, no CRS, né, nos Códigos de Renovação do Ser para a Nova Terra, isso significa que não quer saber de trocar aplicativos, nem de experimentar algo novo, beleza? E assim, né, a palavra de ordem deste cérebro é a sobrevivência. Sobreviver, sobreviver, sobreviver. E a música, né? Qual é a música? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual. E assim vai, né? Eu falo que esse cérebro, ele sofre a síndrome do cotidiano, parecidinho com essa música aí do Chico Buarque. Agora, vejam essa história que eu vou contar aqui para vocês. Presta atenção. Vocês estão vendo uma cobra que está saindo da sua toquinha, certo? Ela sai porque ela está com fome, está na hora de comer. E ela vai procurar uma presa, certo? Algo para ela comer. No caminho, essa cobrinha, ela vai encontrar uma coruja, que, né, nós sabemos, não para todas as cobrinhas, mas que ela é uma potencial predadora das cobras, certo? E a cobra consegue se desvencilhar da coruja e continua seu caminho buscando alimentos. Então ela atravessa um riacho com pedras muito pontiagudas e ali quase corta a sua barriguinha, né? E ela atravessa e acaba lá para frente depois encontrando a sua presa. Come sua presinha e chega a hora de voltar para casa. Qual o caminho que ela faz? Você poderia dizer, olha, ela está ali pertinho da toca dela, mas ela tem a síndrome do cotidiano. Ela volta e faz tudo de novo, passando todos os perigos. Até que ela passou anteriormente, né? Até chegar à sua toquinha. Então, ela não tenta nada novo. Ela só repete, repete, repete. E aí está a ilustração do que acontece conosco, não é verdade? Essa síndrome do cotidiano faz com que a gente não mude os nossos aplicativos, que tenhamos uma
uma necessidade tão grande de conservar padrões, costumes, não experimentar nada novo. Então isso vale para todas as coisas do ego: culpar as pessoas, ser vítima, tudo aquilo que você vem de encarnação em encarnação repetindo, e os seus antepassados também. E assim, meus amores, nós conseguimos rapidamente mostrar mais ou menos como esse cérebrito funciona, né? Independente do Maquilin, de quem começou primeiro, é primitivo, ponto final. E nós reconhecemos essas características em nós. E agora nós vamos passar ao segundo cérebro, o cérebro límbico ou emocional, que evoluiu durante o período Jurássico, 206 a 144 milhões de anos atrás. Então, o cérebro emocional ou psicoencéfalo, também conhecido como Paleomammalian Brain, é formado pelo telencéfalo, responsáveis pela motricidade grosseira, pelo diencéfalo, constituído pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo, girocíngulo, hipocampo, onde é a área da memória, e parahipocampo. Ele também é chamado de mente emocional. A primeira função dele é informar ao organismo sobre emoções agradáveis ou desagradáveis, prazer e dor. Entre parênteses, como vocês estão vendo, desprazer. A segunda função dele está relacionada às emoções que envolvem a cognição, a motivação, relacionamentos e socialização, entre outros. Vejam o exemplo que demos, né, do cérebro primitivo ter esta tendência, né, à organização, de certa forma social, né, mas não cuidam dos filhotinhos, né? Então, quando começa a desenvolver o cérebro emocional, eles já começam a aperfeiçoar estas funções, não é? E a terceira função é o processamento de emoções fundamentais, como a alegria, o amor, a raiva, o medo. Cuidado com os bebês, né? Que já começa é o processo evolutivo, gente. Já começa a avançar para cuidar da prole, né? Para garantir a sobrevivência dos descendentes e a capacidade de brincar. Sobre os bebês, né? Lá dos reptilianos, eles põem os ovinhos e vão embora. Coisa que as aves já não fazem, né? Então as aves, elas têm, embora tenha um link com esses répteis, né? De alguma forma, as aves já cuidam dos bebezinhos, né? Ensinam a voar, dá comidinha na boca, etc. Por exemplo, até os quelônios mesmo, as tartarugas, eles põem os ovos e vão embora. Os répteis a mesma coisa, abandona. Não tem cuidado parental, não é? E nós podemos ver os cachorrinhos, os leõezinhos, os gatinhos, né? E todos esses e outros animais, mamíferos, né? Os mamíferos, já especialmente esses brincando, especialmente os mamíferos. E uma coisa interessante aqui, que eu usei algumas imagens do filme Divertidamente, né? E como vocês podem ver, a alegria, que é segundo o nosso instrutor, que vocês sabem que eu cito muito esse livro aqui, né? Nas aulas aqui do CRS. Numa das aulas que nós estávamos estudando esse livro, ele disse que a alegria é um dom divino. Ah, mas diz para quem? Diz para nós. Como assim? Vocês já ouviram falar em canalizadores, né? Então, esse processo de canalização, ele foi acontecendo bem aos pouquinhos. Isso começou durante a pandemia. Por isso, vocês podem hoje encontrar muitas coisas no canal, né? Na Felicidade Sustentável, nesse canal, no nosso canal,
com as minhas canalizações. Então, a alegria, ele dizia que era um dom divino. E a alegria, ela é o único personagem que tem uma aura de luz em volta dela. Olha que interessante, não é? E agora nós vamos mostrar para vocês que o cérebro emocional, ele não tem memória, assim como o reptiliano, contudo, ele faz duas coisinhas. Ele apenas separa duas sensações, por isso tem relação com o emocional, mas como ele não sabe catalogar, ele só separa por sensação, por emoção, certo? Agora vem uma parte bem interessante que tem relação com o nosso ego, e não é o ego da psicologia, né? É o ego da metafísica, é o ego de algumas linhas já, né, da psicologia que avançam nesse sentido de ter um entendimento do nosso ego para além das coisas do Freud, né? Então, o que é interessante é que esse cérebro emocional, ele não tem memória, mas ele separa dor e prazer. Tudo que está na caixinha da dor tem a ver com a nossa morte. Então, tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, que precisa sobreviver, 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 né? Essa é a palavra de ordem dele, a nossa sobrevivência. E todas as coisas que são custosas para nós, né? Que são difíceis, dolorosas, tristezas, você quer se ver longe, livre delas. Por isso as pessoas têm tantos comportamentos que têm relação, que quer se livrar, né? De todas as pessoas que te causam algum incômodo. Um chefe, um companheiro, um vizinho, um amigo, o cachorro do vizinho que late, você quer que ele... Olha, eu já tive, acredite você ou não, eu tinha uma vizinha que matava meus gatos, né? Por prazer, porque o gatinho não fazia nada e ela tinha só cachorro. Então tem gente que faz isso por maldade. As pessoas são más? Não, elas têm problemas, né? Que foram ficando... foram sendo armazenados no corpo de dor dela, que nós já falamos isso aqui no CRS. Então, tudo que me causa dor está mais perto da morte, e é nesse sentido que eu fico ali muito pertinho do nosso cérebro primitivo, certo? Mas também ela separa as coisas relacionadas ao prazer. E quanto mais prazer, mais perto da vida. Então, nesse sentido, tudo que me traz prazer é bom, me deixa instintivamente, me deixa vivo, me deixa seguro, consegue entender? Então, beber traz prazer para alguns, né? Então, isso me deixa mais perto da vida. Fumar, cigarro, maconha, o que for, me deixa mais perto da vida, porque me dá prazer. Entra no sistema de recompensa, nós já falamos bastante disso aqui, entrou no sistema de recompensa, ferrou, né? Fica mais difícil você se livrar daquilo. Sexo, tem gente que faz sexo por esporte, né? Então, isso vai tendo consequências, né, na nossa vida. Agora, falar de sexualidade, né, quando nós adentramos a metafísica, nós podemos entender que o uso indiscriminado da energia sexual vai faltar para você quando você for mais velho, vai ficar doente, vai envelhecer mais rápido, e aí não é assunto desta aula nossa aqui, mas só estamos dando uma pincelada, né? Porque sexo é diferente de fazer amor, né? Fazer amor é outra coisa. E aí essas coisas, você colhe o resultado delas, né? Como demos exemplo das drogas, do álcool, do cigarro. Às vezes a gente encontra pessoas fumantes de adolescência, né? Que eu olho para elas e a pessoa olha para mim e fala, nossa, como você está bem, né? E o rostinho delas parecendo uva passa. Por quê? Por conta do cigarro. E assim vai, né? Assim vai. Para os carnívoros, por exemplo, a carne já foi provado cientificamente, né? Tem uma amiga que teve câncer, toda a família dela desencarnou de câncer e ela sobreviveu. E ela era vegetariana. E o médico lá do Instituto do Câncer, né, em São Paulo, disse para ela, você está bem porque você não come carne, porque vamos pensar assim, metafisicamente falando,
A carne, ela tem uma frequência vibratória muito baixa. E se tem uma frequência vibratória muito baixa, ela te coloca energeticamente mais coligado com as energias primitivas. Essa do reptiliano, dessa partezinha do emocional que tem prazer no churrasco. Não estou falando que você tem que deixar essas coisas, só estou dando exemplo, você faz o que você quiser, né? Vocês todos têm livre-arbítrio. Agora, por que é que nós temos essa escolha de fugir do que é ruim? Tem gente que começa a fazer aula de autoconhecimento, começa a fazer yoga, começa a fazer alguma coisa que traz benefícios extremamente positivos para o seu complexo, né? Mente, cérebro, corpo, porque é bom para tudo. E daqui a pouco ela para, porque o ego não gosta que você comece a vislumbrar uma vida diferente dessa vidinha da terceira dimensão, né? Com essas coisas que trazem esse prazer imediato e que você paga a conta lá na frente. Então, essa coisa toda da gente querer se livrar do que vai transformar você num ser de luz, por exemplo, é tudo que o cérebro não quer. Agora, presta atenção, vou falar do sistema de luta e fuga. Atacamos e fugimos a depender da nossa crença, confiança de que podemos vencer quando somos atacados. E nós consideramos aqui todo tipo de ameaça real ou imaginária. Então, por exemplo, você está lá numa discussão com alguém. Bom, primeiro, quem discute é o ego. O ego precisa ter a palavra final e dizer, eu não disse que eu estava certo, e ele vai debater com a pessoa. Acho que você já está pensando, né? O que é debate? Gente, debate, mesmo na área política, na área da ciência, é tudo o que há de mais primitivo em nós. E não é verdade que às vezes ele sai no braço, né? Como dizem, olha que coisa mais horrorosa. Porque aquele que perde, ele está fadado à morte. Por que ele está fadado à morte? Porque lá atrás, e isso eu aprendi com a minha supervisora, né, de um estágio que eu fiz pós-doutoral lá na Unicamp, no Laboratório de Estudos do Estresse, com a professora Dora, onde ela me contava, né, que lá na ancestralidade, os seres das cavernas, eles, né, então esses seres já tinham alguma consciência do que, pelo menos o emocional deles, né, dor e prazer já estava ali, sendo desenvolvido, ou já desenvolvidos, né, porque nós vimos a data em que ele foi desenvolvido. Então vamos imaginar que esse hominídeo, né, que saía das cavernas para caçar, já separava a dor e o prazer, porque muitos iam e não voltavam, né? Muitos eram predados, porque os animais naquela época eram bem grandes, né? Tinha os pequenos, mas também tinha os grandes que eles precisavam atacar em grupo. E para ele atacar em grupo e sair das cavernas, por que eles saíam? Porque se eles não saíssem, porque eles tinham um medo, vamos dizer assim, né? Eles sabiam da dor, né? Da dor e não do prazer de ser predado, de ver o outro sendo predado. Então ele tem uma descarga de adrenalina muito grande para a sobrevivência dele, senão ia morrer todo mundo de fome. Então eles saíam das cavernas. Isso é uma teoria onde eu aprendi com a professora Dora. E não é só isso, tem mais coisas sobre essa questão do sistema de luta e fuga. Porque quando você percebe, né, como eu disse, que o adversário, você dá conta dele, você vai para cima dele. E se você percebe que não dá conta, você sai correndo. Isso nós temos até hoje. Isso nós temos até hoje em nós. Então nós vemos o gato, por exemplo, que quando vê um cachorro, por exemplo, o que ele faz? Ele curva a coluna e eriça o pelo. Para quê? Para parecer maior, para ele assustar o outro. E isso acontece com muitos animais. Então, isso está relacionado ao sistema de luta e fuga. E então, quando nós partimos para a briga, nós não estamos usando o nosso cérebro que pensa, né, raciocina de uma maneira eficaz. Nós estamos usando
de uma maneira muito primitiva. Então você vê isso em campos de futebol, até entre jogadores, né? Às vezes. Mas em torcida de futebol, isso é a coisa mais primitiva que existe. E então depois as pessoas fazem uma besteira e acabam dizendo assim: ah, eu perdi a cabeça. Ah, perdeu a cabeça mesmo, deixou de pensar, né? Deixou o instinto primitivo agir. E por que as pessoas perdem a cabeça? Porque o cérebro primitivo, dentro dessa questão do sistema de luta e fuga, ele vai mandar a irrigação do sangue para, quando você se sente ameaçado, né? Para as extremidades, para os braços para lutar e para as pernas para fugir. Então você deixa de pensar. Então você vai fazer uma dessas duas coisas. Isso é animal e que está em nós até hoje. Então aqui, né, está essa questão do nosso medo da sobrevivência. Agora nós vamos entender o terceiro cérebro, o neocórtex, que evoluiu durante o período Eoceno e Oligoceno, 55 a 24 milhões de anos atrás. O neocórtex, ou cérebro racional, ele é formado pelo telencéfalo, responsável pela motricidade grosseira, pelo diencéfalo, constituído por tálamo, hipotálamo, girossímbolo, hipocampo, que é a área da memória, e parahipocampo. Quais são as funções, então, do neocórtex? A atenção seletiva na linguagem. Então, nós somos capazes do diálogo, e não é de sair, né, no embate. Na memória explícita, na criatividade e no raciocínio. Lobos frontais são a área mais avançada do cérebro com capacidade de visualizar o futuro, a razão, pensar, avaliar, desenvolver planos e estratégias, automotivação, autoobservação, e aqui eu quero fazer um parênteses. Autoobservação é quando você já começa a perceber todos esses instintos, o papel do seu emocional, da sua parte mais primitiva, independente do Maquilin, né? Nós temos sim essa parte, né? Nos observando e bloqueando impulsos emocionais. Porque quando eu sinto que eu estou sendo ameaçado, quem disse aquilo? O cérebro emocional, né? Seja algo real, entre aspas, porque na terceira dimensão nada é real, né? Nós sabemos disso, mas que também podem ser puramente psicológicos, né? E esse psicológico vem de onde? De uma memória ancestral. E aí é que a ciência não entende. Nós não somos só o cérebro. O cérebro é uma construçãozinha mais densa. Nós temos memórias ancestrais que estão nas nossas células. Nós temos memórias no nosso campo que são das nossas vidas passadas. E aí é que a gente começa a entender, né? Talvez você que nunca tenha assistido às aulas do CRS, você vai começar a entender o que eu quero dizer. Então nós bloqueamos esses impulsos porque vem aquela vontade de mandar a pessoa para aquele lugar e você respira e pede a transmutação. Já estudamos isso também, né? Nessas leis que nós estudamos, especialmente lei do perdão e lei da transmutação. Também entre as funções do neocórtex está o desenvolvimento interpessoal e a comunicação verbal. E os fatores que limitam o funcionamento, né? Sistema de luta e fuga, presta atenção, que limitam o funcionamento desses lobos pré-frontais são a dor física ou emocional. Dor física ou emocional. Vai buscar lá na casinha, lá na caixinha que ficou separado a dor. Aí você perde a cabeça. Eu vou falar da minha experiência como autoobservadora, né, de mim mesma. Quando eu estou cansada, eu fico irritada. Porque o meu corpo está dizendo para descansar. Porque a gente precisa de descanso, é uma questão de sobrevivência. Fico cansada. Tem gente que, se está com fome, também fica irritado, né? Isso já não acontece mais comigo, mas já aconteceu no passado.
Então vamos continuando. Contudo, o nosso cérebro, chamado cérebro do futuro, né? Porque ele pode ficar melhor ainda do que ele está hoje, vem sendo programado por softwares que já não servem à evolução da humanidade. Alguns muito primitivos e nos foram ensinados onde? Foi ensinado na escola. Olha, gente, eu tive uma adolescente que me disse uma vez que se ela chegasse em casa, eu acho que eu já contei aqui isso no CRS, e contasse para a mãe que ela apanhou das amigas, ela apanhava da mãe. Minha mãe falava, se você apanhar, você apanha de novo de mim aqui. Então ela está, veja o tamanho do reptiliano, é assim, entre aspas, né? Veja o tamanho do reptiliano dessa mamãe e ensina. Muitas coisas sobre inimizade são colocadas nas religiões. Aquela é do mal, aquela outra é do mal. Quando o futuro da humanidade não é religião nenhuma. É um só Deus, uma só palavra. Onde, como dizia, né, como vocês viram lá na aula sobre o perdão, né, a lei do perdão, eu mostrando tintim por tintim explicações sobre o filme A Cabana, onde ele dizia, eu só quero uma família, a grande família de Deus na Terra, e as pessoas ainda compartimentam a minha religião melhor que a sua. Não tem religião, o que tem é Deus, né, e que mora aqui no nosso coração. E isso aqui, só nós podemos fazer essa conexão. A religião, ela tem uma função de trazer a gente até um determinado lugar, como vocês sabem. O resto é por nossa conta. Não dá para a gente terceirizar a nossa evolução espiritual. Não dá para a gente terceirizar a nossa evolução para a quinta dimensão, que depende de uma alteração no nosso DNA. Isso vai acontecer a depender do quê? A depender daquilo que nós trabalhamos em nós, né? Começando pela autoobservação e atenção. E vamos falar um pouquinho disso aqui, né? De novo, mais pra frente, mas bem rapidinho, só para recordar, né? Para vocês que já devem ter esquecido. E essas memórias, né? Elas estão, como foi dito, sendo perpetuadas pelos nossos pais, que para além da síndrome do cotidiano, né? Como cantava, e eu já mostrei aqui para vocês aqui nas nossas aulas do CRS, a Elis Regina cantando que ainda somos e vivemos como nossos pais. A música não é dela, né? E assim nós perpetuamos costumes culturais, alimentares, que nós já falamos, porque muitos dos alimentos que nós comemos vêm de uma forma ancestral, onde o ser humano caçava, porque a proteína para ele era importante. E hoje, ela é importante? Ela é. Só que você hoje conhece, né, pela ciência, diversas fontes de proteína sem ser a carne vermelha. Mas a minha nutricionista, o médico, mandou eu comer. Agora, a nutricionista da terceira dimensão, o médico da terceira dimensão, como eu costumo dizer, né? Portanto, nós temos muitas heranças em nós que são muito primitivas ainda. Eu tive uma aluna que dizia que quando ela era criança, se chamava Cristina, só não lembro o nome dela, o sobrenome, que ela dizia que ela chorava quando ela via um porco assado, né, em cima da mesa, um leitão com uma maçã na boca. E aquilo, pra gente que já deixou essa coisa, é um pouco esquisito, sabe? É um pouco esquisito comer aquele bife saindo sangue. É um pouco esquisito, né? É um pouco esquisito. Então vamos lá. Para quem é açougueiro, por exemplo, meu filho é chefe de cozinha, um deles, e para ele é normal, né? Para mim não é, mas é a profissão dele, certo? E qual é a formatação perfeita? É ensinar com esse cérebro reprogramado, ensinar para o emocional que está tudo bem, que não precisa ter medo de nada, que não precisa sair na porrada com ninguém. E para isso, como é que nós chamamos aqui no CRS? Nós precisamos mudar os nossos aplicativos. Precisamos dar ao cérebro possibilidade de se reprogramar, de entender que
aquilo que antes para mim era eu fiquei ofendida. Sabe aquela coisa do mimimi da vítima? Isso só existe para o ego. Ninguém é vítima de nada, porque nós temos as leis que trazem tudo o que a gente faz de equivocado, traz pra gente de volta. E não é porque o outro me maltratou, o outro é porta-voz de alguma coisa que eu fiz lá no passado para alguém, para ver se agora você aprende, né? Como dizem, para ver se você percebe o que é bom para tosse, né? Então são as leis que nós estudamos, algumas delas, né? Que traz tudo de volta, igual regurgitar, né? Uma hora vai voltar para você, então presta atenção. Então nós precisamos trocar os aplicativos, trazer novos conhecimentos, substituir programas e padrões que estão muito enraizados em nós, né? Como nós veremos adiante. Agora, como é que nós mudamos o nosso comportamento, né? Por este rapaz aqui, esse senhor que já nos deixou faz algum tempo, o Donald Hebb, que trouxe esse conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela mostra que nós podemos mudar os nossos comportamentos com base em alguns conceitos que vêm das neurociências, e ele era um psicólogo. Então, o Donald Hebb, ele foi um psicólogo canadense, influente na área da neuropsicologia, e ele buscou entender a função dos neurônios e mostrar como eles estavam relacionados aos processos psicológicos, como a memória e o aprendizado. Então, vejam, se a gente pensar naquela questão das caixinhas, né? Das caixinhas, nós podemos entender que isso tem relação com memória. Não essa memória, esta daqui, mas de alguma forma tem um registro energético. E nós aprendemos coisas e repetimos coisas que nós nem sabemos por quê. Às vezes papai e mamãe faz uma coisa porque aprendeu com os pais, que aprenderam com os avós, né? Conceitos, padrões, hábitos, costumes, e isso cria toda uma cultura, né? Então, a chamada Lei de Hebb, segundo Hesse e Lacerda, que foi um artigo, né, que eu encontrei, e eu escolhi de 2004, embora seja meio velhinho, né, por conta disso aqui, porque isso aqui não muda, tá? Ele está falando sobre a teoria do Hebb, que eles chamam de uma musculação sináptica, né? A gente sempre fala aqui, né, no CRS, que nós precisamos treinar a nossa transformação, porque se a gente vai para a academia uma vez por semana, 2, é diferente de eu ir 4 ou 5, né? Quem vai chegar mais rápido numa força, no lugar onde quer, né? É aquele que pratica. Essa musculação sináptica envolve um mecanismo de detecção de consciências temporais nas descargas neuronais. Vejam só, se 2 neurônios estão simultaneamente ativos, suas memórias são reforçadas. Caso um apenas esteja ativado, em dado momento, suas conexões são enfraquecidas. Então, tudo depende da ativação desses neurônios. Eu preciso de pelo menos 2 ali, né? Parece até Jesus falando, onde eu tiver 2 ou mais, em meu nome ali estarei, né? Nossa, que uma coisa que me veio agora. Bom, só uma lembrança que fez assim, plum, né? 2 neurônios, né? 2 neurônios ali conversando sobre uma mesma coisa e que sejam coisas edificantes, né? Mas também reforça coisas negativas. Presta atenção, hein? Presta atenção. Então, se esses seus neurônios se mantêm ativos, trabalhando uma informação ou memória, essas conexões são reforçadas. E quando deixamos de acionar essas informações, essas conexões são desativadas, quer dizer, elas perdem energia. Então, eu quero lembrar uma coisa que eu percebi, né? Quando eu aprendi isso, lá atrás, sobre memória, só sobre memória, não tinha nem essa, não sabia nem quem era
o Donald Hebb. Eu dizia assim, eu anotava as coisas lá nos antigamente, eu anotava o telefone das pessoas num caderninho. Aí essa pessoa mudou de país, então, e era telefone de discar, certo? Então, essa pessoa mudou de país, eu não conseguia comunicação com ela, a não ser na época por cartas, era o mais comum na época, e então eu acabo esquecendo o telefone dela. E se eu quiser ligar para ela, um dia, quando ela estiver no Brasil, usando aquele mesmo telefone, de repente ela está na casa da família, né? Volta para a família, eu vou buscar o telefone e vou começar a lembrar. E então eu começo a ler os primeiros dígitos. E eu falo, uau, lembrei o resto. Por quê? Porque você ativou uma memória. E essa ativação da memória pode ser visual, pode ser olfativa, auditiva, né? Usar o sensorial, nossa pele. Então tem algumas sensações que te fazem lembrar, ativar memórias, lembrar de coisas. Por exemplo, teve um dia que eu estava aqui na rua da minha casa e estava muito friozinho, o tempo nublado, e na hora, todos os sentidos que estavam ligados a essas informações que chegaram até o meu cérebro, né, me lembraram a Irlanda. E aí eu falei, nossa, Cauê, né, lembrei da Irlanda agora e tirei uma foto e mandei para ele. Então, para eu mudar um comportamento, eu tenho que substituí-los por um novo. E o novo deve ser repetido muitas vezes para que a energia do velho fique soterrada, vamos dizer assim. Então eu tenho um novo comportamento. E aí, quando eu dava essa palestra há mais ou menos uns 15 anos atrás, olha quanto tempo faz que eu estudo isso, né? Não tinha essa parte aqui não. Então eu dizia assim, foi quando eu estava no mestrado, isso foi por volta de 95 até 99. Foi quando eu descobri com uma professora que trabalhava com inteligência artificial, lá no nosso departamento, as redes neurais. Então eu aprendi como que o cérebro, como as redes neurais funcionam. E eu fiquei encantada com aquilo, porque eu queria, na época eu trabalhava com educação ambiental, e eu queria mudar o comportamento das pessoas, de um comportamento inconsciente, bem primitivinho, de não tá nem aí com a natureza, né? Exploração da natureza, misturar lixo e etc. Então foi lá que eu aprendi essas coisas aqui, que as coisas perdem e ganham energia, e que para eu substituir um padrão, então vejam esse desenho, né, que eu estou mostrando para vocês. Toda mudança comportamental depende disso. Então dizem que pau que nasce torto morre torto. Não é bem assim, né? Isso é um ditado popular, embora eu goste, tem os bons e os não muito bons. Então, só que eu quero dizer para vocês, em termos mais espirituais, é que não adianta encher a cabeça de livros, de palestras, de cursos, porque eu assisto vídeo desse no YouTube, daquele outro. Se você não praticar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não traz à prática tudo isso, não adianta nada. E sem a autoobservação, que é uma das funções do neocórtex, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Então, voltando, né, a neuroplasticidade, que é essa capacidade de mudar por conta da energia que nós falamos, né? Eu preciso repetir. Para que eu preciso repetir? Assim como eu disse, né? Fui lá no telefone, peguei o caderninho e eu sabia, toda vez eu olhava, até que eu decorei. Então eu não precisava mais. Isso aconteceu com todo mundo, pelo menos os mais jovens. Hoje é automático. Hoje a gente nem olha para o número porque está lá registrado no celular. As coisas mudaram bastante. E as coisas vão mudar bastante aqui também, né? Aqui e aqui. Precisamos repetir e mudar o programa. Por que repetir? Para ganhar energia. Como isso acontece, né?
aí tem relação com as redes neurais. Então, nós podemos ver aqui, né, a estrutura de um cérebro, as redes neurais, e vamos imaginar, né, que estão todos ligadinhos, esses neurônios aí, né, e a gente vê nessa outra ilustração um neurônio e aqui um neurônio ampliado, né, onde você vê na cabecinha dele, vão parecer um bichinho louco, né, com os cabelinhos espalhados. Você tem o núcleo, você tem os dendritos, que são os cabelinhos espalhados, os axônios, e você tem lá no final, né, o terminal do axônio, que também tem seus cabelinhos malucos, né? E como se dá essa conexão, né, entre esses... eu não vou entrar muito na questão pré-sináptica, pós-sináptica, senão isso aqui vai ficar muito chato. Mas nós precisamos entender o quê? Que quando esses neurônios, eles se conectam, é igual, sabe essa figura dos elefantes que andando em fila indiana, que um segura com a tromba, segura no rabinho do outro? É mais ou menos assim, né? Eles conectam os dendritos da cabecinha com os do rabinho. Então vai assim, né? E assim eles vão formando as sinapses. E essas sinapses formam um engrama. Nós já falamos disso aqui no CRS. E um engrama se refere ao conjunto de neurônios que armazena uma determinada memória. Cada memória possui um engrama próprio, ou seja, um conjunto de neurônios que, quando ativado, permite que o indivíduo acesse aquela memória, ou seja, o número do telefone do sujeito. E os engramas são formados por um conjunto específico de sinapses, como nós já dissemos, bem assim como nós estamos vendo aqui nesta ilustração. Então eu costumo dizer que cada registro sináptico, cada padrão que tem um engrama, são espécies de QR Code, ou de código de barras, né? É um arranjo, porque não são as mesmas coisas, né? São os mesmos, mas são arranjos diferentes, certinho? E qual é o caminho mais fácil para a gente mudar os nossos padrões, né? Os nossos aplicativos? Primeiro, ter atenção, nós já vimos isso lá no CRS. Segundo, autoobservação, que é uma capacidade aqui desse cara aqui, porque a atenção, quem tem é o nosso cérebro primitivo, porque ele está sempre alerta. Mas nós precisamos educá-lo. Então, este cérebro aqui, ele se comunica energeticamente com o emocional, que fala assim, não precisa se preocupar, né? Não precisa ter medo, você não vai morrer. E aí, então, vem o autodomínio, porque senão você parte para a briga. O autodomínio e a autocorreção. Eu corrijo aqueles comportamentos que eu tinha, que você hoje percebe, nossa, eu era muito esquentadinho ou esquentadinha, né? Agora, se você quiser se livrar dessas coisas de uma maneira muito mais eficaz, o que nós usamos? A lei da transmutação, que já estudamos aqui no CRS. E esta imagem aqui do nosso lindo e querido mestre Saint-Germain, que eu devo muito, né, nesse meu processo, mas devo ter combinado alguma coisa com ele anteriormente. E sim, agora nós vamos para a segunda e última parte, mas não termina essa aula, tem mais uma aula sobre questão de estresse e doenças e tal, queda de imunidade, que vai estar no outro vídeo. Parte metafísica. Então nós estamos aqui, meus amores, para... essa aqui é a imagem do processo evolutivo do Darwin, né? Que crê que nós viemos do macaco e ele não está errado. Então assim, olha, o que a ciência faz é dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não é assim, nós temos que ver muitas vezes que o cientista tem ego. Então ele quer acreditar que o que ele acredita é o certo e o outro está errado. E mostrar que a descoberta dele vai derrubar os outros. E não é bem assim. A gente tem que
ter esta parte que o Einstein fala, né? Mais espiritual, mais metafísica, para entender que tudo se encaixa, gente. Não tem exclusão. Na quinta dimensão não tem exclusão. Temos aqui uma imagem, então, né, da evolução como nós dissemos, do Darwin, né? Da evolução do hominídeo, do ponto de vista científico darwiniano. E nesta outra imagem, a evolução que agora é no nível da consciência, não necessariamente da nossa intelectualidade, mas a intelectualidade também entra, hein? Nós vemos desde a primeira imagem, né? Presta atenção ali, da esquerda para a direita, e nessa marca nós vemos então, né? Esse processo evolutivo do ponto de vista espiritual, que vai transformar o nosso DNA. Então você vê uma fita ali de DNA, você vê lá, olha, as primeiras imagens, quando o ser humano, vamos imaginar que seja o reptiliano, tá? Mas vamos colocar o reptiliano só como uma expressão para entendimento, que ele tem só o chakra básico ligadinho, aceso. Aos poucos vai passando o segundo chakra, que é o sexual, para o nosso plexo solar e vai evoluindo. Vai passando para o nosso cardíaco, o nosso laríngeo, o nosso frontal e de repente desperta o nosso sétimo chakra. E isso está relacionado ao nosso processo de queda humana. Nós já estudamos, lembra que nós estudamos essa imagem aqui? Agora ficou mais fácil entender, né? O ponto de vista espiritual. Nós caímos da primeira raça, segunda raça. Como nós caímos? Nós não começamos como um bichinho, como um protozoário, alguma coisa assim? Isso é um ponto de vista. Mas nós temos as raças que vieram habitar esse planeta. Como nós vamos juntar as duas coisas? E como faz o casamento das duas coisas? A primeira raça, por exemplo, era só luz. Vai ganhando densidão. Olha, luz, pureza, bondade, tudo é como se a primeira raça fôssemos nós no lugar onde nós temos, para um lugar onde nós temos que voltar. E aos pouquinhos ela vai compactando, né? Tem o impulso à compactação. Então nós vamos passando do sutil para o denso, nós já falamos, né? A terceira raça, a raça lemuriana, a quarta raça, a raça Atlante, todas elas desenvolveram coisas importantes para nós. E chegamos aqui na quinta raça, onde nós atingimos o maior grau de densificação. E agora nós precisamos mudar o nosso DNA e nos sutilizar, caminhando para a sexta raça e para a sétima raça, né? Impulso à sutilização. Viemos do impulso para a compactação e agora fazemos o caminho inverso, que isso nós chamamos de voltar para casa. E para isso nós fazemos uma recapitulação aqui do nossa mente consciente e do nossa mente subconsciente, ou seja, do nosso ego. Lembram quando nós falamos que o nosso ego, a parte que está mais perto da consciência, e agora isso aqui é novo para vocês, em que isso aqui eu tenho falado no nosso grupo de estudos e que eu tenho alguns vídeos no YouTube. É como se fosse, a nossa cabecinha fosse a ponta do iceberg e tudo isso daqui fosse a parte do ego, né? A parte submersa. E que o nosso pescocinho aqui, ele é esta parte que vocês estão vendo agora, que está mais perto da luz, né? Que está mais perto da luz. Lembram dessa imagem? Quanto mais profundo, mais denso, mais memórias primitivas, mais memórias de sofrimento nós temos. Então, esta parte acima de nós está a nossa formação, essa mudança de padrões, né? Estamos formando, ou melhor, informando o nosso cérebro, né? Alimentando esse cérebro com muitas coisas novas, e não só científicas como não científicas. E isso faz parte dessa nova formatação do nosso cérebro, dos nossos novos aplicativos.
E lá embaixo, né, tem relação com as nossas memórias celulares, os nossos campos mórficos, que já falamos aqui, do nosso corpo de dor, né, os campos mórficos evidenciado pelo Sheldrake, o corpo de dor trazido pelo Eckhart Tolle e as nossas sombrinhas, né, que quem trouxe isso pra gente foi o Jung. E nós sempre falamos disso, a nossa própria consciência, que a nossa consciência também tem uma escala. Então fica evidente que aquela parte que está aqui no queixo, né, lembrando a minha cabeça, né, a minha parte consciente, ela é diferente daquela que está lá no topo da cabeça. Então nós vamos subindo em nível de consciência. Então o nosso despertar, ele também é paulatino. E hoje pela manhã, quando nós temos um grupo de estudos todos os dias, então eu vou até fazer uma pausinha aqui para explicar uma coisinha que nesse grupo nós estudamos hoje, né? Está falando dessa nossa outra fase, né? Onde nós devemos nos conectar mais à nossa divindade. Aí dizia que quando o indivíduo tiver se decidido a voltar ao Pai, né, voltar para casa, a se conectar com a nossa mônada, com a nossa perfeição divina, ele deverá investir as suas energias, será melhor para ele evitar a sensação de luta contra o mal. Porque nós sempre queremos lutar contra o mal. E quanto mais nós queremos lutar contra o mal, é esse o livro, se você está se perguntando, isso nós vemos, né? Estou lutando, tudo memória ancestral. Precisamos lutar, companheiros, né? E quanto mais nós focamos nessa luta primitiva e involuída, mais nós, quanticamente falando, atraímos essa coisa para a nossa vida. E quando nós co-criamos, que já falamos muito disso aqui também, nós co-criamos uma nova realidade simplesmente agindo de outra forma, né? Então, esta escala aqui está acontecendo. E por isso, nesse nosso grupo de estudos, hoje nós explicamos bastante, né? Sempre brincamos com isso, mas nós dizemos assim: o despertar de um indivíduo não é igual acordar. Primeiro você acorda e não abre o olho. Não é assim que a gente acorda? Acho que eu acordei. Aí você tá lá, eu tava sonhando. É assim. Aí você abre um olho, depois você abre o outro. E aí você fica ali na cama. Você despertou, aí você não sai da cama. Ai, que preguiça. Tá muito frio. Hoje é sábado, hoje é domingo. Hoje eu não quero fazer nada. Porque o nosso ego, ele resiste às mudanças. E quem resiste à mudança é uma memória do nosso cérebro primitivo, né? Ele resiste à mudança. Ele faz tudo sempre igual a história da cobrinha. Percebem? Por que eu gosto dessa coisa do cérebro primitivo, do cérebro trino? Porque ele ajuda muito. Ele ajuda muito a gente entender o nosso comportamento. E então, eu vou expandindo minha consciência, assim como nós colocamos aqui. E um dia nós chegaremos a uma supraconsciência. E então, aquela ilustração, né, só para ficar bem claro, que nós precisamos sair da nossa subconsciência, de toda essa influência desprovida de aplicativos mais atualizados, atualizar o nosso consciente e atualizar, repetir neuroplasticidade, repetir comportamentos mais ligados ao amor, à alegria de viver, para que a nossa frequência vibratória se eleve a um certo ponto onde nós atinjamos uma supraconsciência. Podemos dizer ainda que, né, esta parte submersa pode estar relacionado à nossa terceira dimensão, a terceira e a quarta, né, a nossa mente consciente que está ali. Tem horas, lembra que a gente brinca com isso?
tem horas que o meu pezinho está na terceira, tem hora que está na quarta, então é um momento de transição, até que a gente chega numa quinta dimensão, que pode estar, que já é um outro nível de consciência, e que vai nos levar à sexta e sétima dimensão, porque a própria quinta dimensão também é escalonada. E como eles dizem, existem muitos seres aqui vivendo na terceira dimensão, não sendo de terceira dimensão, já vibrando em quinta ou sexta dimensão, e alguns raros em sétima dimensão. Por isso, né, lembrando de novo que Sananda Jesus dizia, viver nesse mundo sem ser deste mundo. E aí entra nessa questão, né, da nossa supraconsciência. Lembram desse slide? Nosso corpo mental, pensamentos e sentimentos. Nós temos um mental que é superior e um mental que é inferior, que está relacionado com os nossos chakras, né? Os nossos chakras inferiores e os nossos chakras superiores. Então, esses são os nossos corpos. 4 corpos inferiores. O físico, duplo etérico, mental e emocional. E aqui, né, a influência do nosso corpo mental, emocional, né, um ali influenciando o outro. Isso aqui muda, cada um fala de um jeito. Alguns falam que o emocional influencia o mental e outros falam que o mental é que influencia o emocional. Não importa, um influencia o outro, tá? E esses dois juntos influenciam o corpo físico. Daí nós voltamos lá, né, aquela questão das caixinhas que separamos dor e prazer. Então nós precisamos mostrar para o emocional, para o mental, calma aí, né? Isso vem de onde? Do meu neocórtex, dos aplicativos atualizados que eu coloquei aqui. E é claro, né, que aqui nós temos mais 5 corpos, lembram deles? Que são corpos muito superiores, né? Que a depender da linha que você estuda tem esses nomes, né? E que vamos falar mais uma vez para os novos alunos e para aqueles que esqueceram o que são os nossos 5 corpos superiores, bem rapidinho, para você relembrar, porque tem que alimentar, repetir, hein? O corpo eletromagnético, nosso corpo individual, com a sua matéria densa, é feito de luz gravitacional presa e tem tendência à inércia, que nós já estudamos aqui, né? Falando de lei da inércia. O nosso corpo epicenético, e epicenético significa que é um corpo de alta intensidade vibratória. É com ele que ouvimos a música das esferas. E esse corpo é acionado quando nós abrimos o chakra cardíaco e o coronário. Nos alinhamos com a estrela da alma e ao nosso eu superior, ativando a nossa luz suprema. Daí a relação com os nossos níveis de consciência mais elevados. O oposto, evidentemente, do nosso animalzinho, raivoso, carnívoro, que vive na defensiva, que aponta o dedo para o outro, dizendo que você é sempre inocente, o outro é que é o algoz, né? Você é sempre a vítima da vez. Ou seja, nossa influência reptiliana ou primitiva. Temos também o corpo Eka. E esse corpo, posso dizer que é como uma nave onde nós podemos trabalhar simultaneamente dentro e fora do tempo. Já numa relação com o 7º, o 8º e o 9º chakra. Então ele transita entre dimensões. Por isso eu falei nave espacial. Corpo gemátrico. Este corpo prepara esse nosso veículo humano para conectar-se com o corpo do eu superior crístico. E agora eu quero lembrar uma coisinha aqui para vocês, né? Entre o eu que está aqui, né, nesse foguinho violeta, e o meu eu superior, a minha mônada, está aqui o meu eu superior crístico. Jesus dizia, ninguém vai ao Pai sem mim, sem o Cristo. E ele faz esse papel, né? Também porque ele é responsável pelo nosso processo evolutivo. E agora, nessa nova idade do ouro, nessa era de Aquários, Saint Germain é o nosso governador, mas o nosso irmão Jesus Sananda, ele continua sendo responsável, né, por nós.
Ele é feito de geometrias sagradas que são usadas na criação, inspiração e cura, etc. Podemos ver esse corpo ativado na auréola ou bioluminescência dos santos, né? Que é aquela parte iluminada em volta da cabecinha deles. E o corpo Zohar, que é tão sutil que não entende nem geometria. É formado por 360 cores e 180 criações atômicas e subatômicas. E o que nos torna um grande pilar de luz. E quando ele está ativado em nós, nós recebemos revelações diretamente do Yod-Hei Vod-Hei. E nós aqui, né, na terceira dimensão, ou pelo menos a grande massa. E a nossa ascensão, pode ter certeza, não é o objetivo do nosso ego, tá bom? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Nós estávamos falando da mudança de aplicativos, da razão, do neocórtex, né? Transformando nossa consciência, despertando, tornando nossa consciência cada vez mais elevada. E agora eu quero mostrar para vocês, né? Isso aqui foi um insight que eu tive, né? Fazendo academia quântica, fazer uma relação entre o cérebro e os chakras. Eu comecei a perceber que havia uma relação entre o nosso chakra básico, que é o finzinho da coluna, e os chakras. Nós temos os nossos chakras superiores e os nossos chakras inferiores, como já dissemos. Agora vejam isso. Então nós vemos esses dois pontos aqui, né? O nosso cérebro, o nosso neocórtex, o emocionalzinho lá no fundo, tem até uma bolinha ali, né? Não é que essa bolinha é a pineal, mas eu vou chamar ela de pineal porque eu quero falar da pineal. E nós temos o fim de toda essa estrutura que começa aqui no reptiliano, nesse cérebro reptiliano, ou com qualquer nome que você queira dar, ele se estende até o fim da coluna. O nosso cérebro é isso, né? Eu, quando vi um cérebro, né, o sistema nervoso, para esse professor que eu falei lá no começo, fui fazer uma aula de neuroanatomia, eu tive enjoo, minha pressão caiu quando eu vi aquele cadáver, né? Hoje não se faz mais. Saí para respirar e quando eu voltei, eu vi a beleza daquilo. Então, nosso cérebro, ele não é só essa massinha aqui, né? Ele também tem um sistema nervoso que vai até o final da coluna, certo? Gravou essa figura? Então, aqui é mais de perto, tem essa mocinha aí, né? Para mostrar. Agora vejam isso. O nosso cérebro neocórtex, quanto mais avançado, mais se conecta com o nosso sétimo chakra, que é o nosso chakra coronário. E o nosso cérebro, o fim da coluna, né? O fim da coluna, que é onde antigamente era um rabinho, né? E o nosso cérebro reptiliano. Ele se conecta com o nosso chakra básico. Por isso, o nosso chakra básico, ele cuida do quê? Da sobrevivência. Olha que interessante, não é verdade? Ele cuida da nossa sobrevivência. E nós precisamos ainda chegar no caminho do coração. E o nosso coração está ligado ao emocional, ao nosso cérebro límbico, que precisa parar de ter medo e receber a energia do neocórtex. Vai falar, não precisa, tá tudo certo. Lembra que eu falei isso? Porque senão vive com medo. Medo de morrer, medo de não sobreviver. E que havia uma conexão entre o nosso frontal, que está aqui mais próximo do nosso cérebro, né, do neocórtex, com algo mais avançado em nós. Então, assim, o que é de baixo, todo instinto primitivo, como vocês sabem, está lá no primeiro chakra, né? E todos os instintos primitivos realmente estão ali. Depois dele vem essa coisa da sexualidade, né? E assim vai subindo. E nós vemos isso bem explicadinho aqui nesse outro slide, onde eu vou comentar um pouquinho melhor essa relação entre as duas extremidades, né? Então vocês podem ver que o nosso chakra coronário, ele está
de alguma forma ligado com o nosso cérebro, e não é esse cérebro que carrega esses padrões de imperfeição, mas um cérebro que tem uma profunda conexão com o despertar humano. Então, este cérebro que está, né, em termos de chakra, ele está aqui, né, próximo do frontal e do nosso chakra coronário, está esse cérebro que é o cérebro pensante, aquele que tem memória, aquele que separa uma coisa da outra e tal. Então, quanto mais nós permitimos, ou equilibramos, ou limpamos e tudo mais, esse nosso chakra frontal e o coronário, que são chakras superiores, né? Mais o nosso cérebro neocórtex vai mudando os aplicativos dele energeticamente, e o contrário também. Então, é assim, é uma coisa, parece um tic-tac, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É um ajudando o outro. E no meio da história, nós temos o nosso chakra cardíaco, que está diretamente relacionado à glândula pineal, porque ele é o intermediador entre este processo de você juntar os chakras de baixo com os de cima, ou seja, juntar o céu e a terra. As leis herméticas, por exemplo, né? Quando nós trabalhamos essas leis no CRS, vejam como isso é aplicado a tudo, que por acaso é algo extremamente importante para o nosso processo evolutivo e o despertar espiritual. Não um despertar religioso, mas esse despertar para quem eu sou de verdade, né? Para nossa divindade. Então agora vamos falar um pouquinho da glândula pineal ou epífise. Então, como André Luiz a chama, uma vez que epi, do grego acima, superior, e physis, de natureza, indica a ideia de algo transcendental superior. Ela está ligada ao chakra frontal, no corpo etérico, na região entre as sobrancelhas, sustentáculo da vida psíquica. Muito bem, né? Nós já falamos dessa figura aqui, nessa parte metafísica, não é? Então vejam como tem agora, cada vez que a gente volta para uma figurinha, vai tendo uma profundidade, um entendimento ainda maior para entender esse processo, né, de sutilização, que lá na primeira raça, como nós dissemos, era uma raça onde nós não tínhamos corpo, nós éramos só luz. Então nós podemos dizer que nesta queda, né, aqui nós éramos extremamente sutis, né, depois dissemos que a terceira raça foi a lemuriana e depois a quarta Atlântida, a quinta raça onde nós estamos. Então nós fomos nos densificando e agora estamos fazendo o caminho de volta para casa, onde se aqui em cima nós éramos luz, aqui em cima também, né? A nossa vocação é ser luz. Só quando nós chegarmos na sétima raça, não. Quando nós passamos para a quinta, para a sexta, para a sétima, a nossa luz vai aumentando. Vejam, a quinta raça está aqui no comecinho. Toda essa parte de baixo, essa curvatura, ela é quinta raça. Raça não é dimensão. Então, quando nós formos para a quinta dimensão, quanto mais luz nós vamos ganhando, mais eu vou colaborando. Inclusive a luz que eu emano hoje, ela é uma mola propulsora, é aquilo que alimenta a vinda, o preparo da sexta raça, certo? E então a pergunta é, qual é o caminho para a nossa ascensão à quinta dimensão? Ela é só o começo dessa história toda? Tem sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Então vejam, a nossa trajetória é extensa. Assim como Sananda veio, que já era um ser evoluído, veio para cá, né? Veio para cá
para ajudar a gente. Ele continua o processo dele. Ele se transformou, ele ascensionou, né? Se transformou no governador planetário. Depois, agora, ele já passou o cargo dele para o Saint-Germain, como, né, vocês sabem, e agora ele é instrutor do mundo. Ele não nos abandonou, porque ele continua com a missão de nos levar de volta para casa, certo? E qual é a relação de tudo isso com o nosso cérebro reptiliano? O que você me diria? Eu diria que nós temos que domar o nosso reptiliano, educar o nosso reptiliano, extrair, ensinar esse reptilianinho a ser amor, porque ele tem a função dele. Então, quando esse cérebro reptiliano ganha uma certa maturidade, ele aprende o que é o amor, ele aprende a ser neutro, ele vai agir em defesa apenas da vida no sentido mais divino que nós podemos entender, certo? E nós precisamos fazer o que então? Cuidar de orar e vigiar, né? Por que orar e vigiar? Já falamos tantas vezes isso. Porque nós precisamos orar. Orar não quer dizer Pai Nosso, Ave Maria. Você pode também, não tem. Aqui tá tudo certinho, né? Mas, como Sai Baba dizia, o diálogo que vem do coração, né? Com sua presença eu sou, com seus mestres, com seu anjo da guarda, com Sananda Jesus, com Saint-Germain, com o próprio Sai Baba, para quem tem afinidade com ele, né? Isso é a mais bela forma de oração, é essa conversa gostosa que nós temos com eles. E é assim que a sua pineal vai ganhando força, né? Quando você se esmera, primeiro raio, vontade, poder de seguir adiante. E então eu tenho que vigiar pensamentos e sentimentos discordantes, lembrando aquela escala que nós há pouco apresentamos, né? E pedir a cura disso, que é o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? O da transmutação, lei da transmutação, lei do perdão. Pedir o perdão é a transmutação. Pedir o perdão é a transmutação de tudo aquilo que nós fomos e já não somos mais, né? Porque hoje eu sou quem mesmo? Eu sou o que eu sou, né? E só assim eu consigo transformar as minhas ações. Lembrando desse slide aqui, então como eu começo? Pela autoobservação. Eu percebo pensamentos e sentimentos discordantes, querendo assumir o comando ali do meu serzinho, né? E quando eu auto-observo, eu tenho maior autodomínio. Não é uma coisa depois outra, depois outra. É tudo junto. Porque tudo é o agora, né? Então, uma coisa está ligada à outra, mas você nem percebe o que vai acontecendo. Você percebe só quando você teve o autodomínio, você sentiu uma raiva, segurou e já pediu a transmutação, que é a melhor forma de autocorreção. Tem outra forma de autocorreção? Tem, pela lei da dor, né? Que é a lei do sofrimento, aqui se faz, aqui se paga. Só que para eu ter uma autoobservação eficaz, eu preciso, antes de tudo, ter atenção. E sem atenção, como nossos mestres dizem, né? Se não tem atenção, não tem ascensão. Então vejam, aqui assim, são essas duas imagens que vocês estão vendo agora. Nós temos dois lados. Um, que é a lei do mínimo esforço, lembra que já estudamos? Que tudo é leve, tudo é uma maravilha. E o outro que luta, labuta, sofre e está aqui nesse mundo da terceira dimensão para viver a evolução, o processo evolutivo pela dor. Mas eu posso dizer para vocês que nós vamos soltando esse lado, não é de uma hora para outra que a gente faz, precisa perseverar bastante, certinho? Então, conforme eu vou me esmerando, vou me auto-observando de maneira cada vez mais eficaz, então eu vou me tornando como esses pedacinhos soprados do dente de leão e vou ganhando toda essa leveza, sutilização energética.
E o que é a lei do mínimo esforço? É o oposto da influência animal, daquele que ataca e foge. Lembram do sistema de luta e fuga? Aquele que tem que cuidar da sobrevivência física ou psicológica, real ou imaginária. Essa lei segue a inteligência da natureza, a qual segue tranquila e sem ansiedade, a lei do mínimo esforço. Este é o princípio da minimação, da não resistência. Lembram? Não resistir ao mal. Quem resiste, meus amores, é o ego. Então, a lei do menor esforço é o princípio da harmonia e do amor. E o amor, como dissemos, é a maior força atratora que existe. Então, quando você vibra no amor, você é um imã de prosperidade. Ai, que bom, vou ganhar um montão de dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade, inclusive, é elevação espiritual, vamos dizer, né? E o que nós podemos fazer para educar, né, ensinar esse reptiliano emocional para transformar-nos em seres de mais luz, mais tranquilos, com menor esforço? Precisamos ensiná-los a agir e não reagir. Ou seja, mudar os aplicativos, especialmente do nosso cérebro reptiliano. Que não há por que temer. Precisamos sobreviver? Sim, mas emocional, não precisa. Tenha fé que está tudo bem. Confia. Precisa aprender a soltar esse lado animal que quer cuidar de todas as coisas pra gente. Que todos um dia se vão, uns mais cedo que outros. Faz parte, não é verdade? E não ter medo de morrer, porque medo de morrer é aquele medo que não tem ser humano que não tenha. Explicar para eles, inclusive para o nosso, não é só para o reptiliano e para o emocional, não, para o nosso neocórtex, que tudo é aprendizado, tudo vale a pena, como dizia esse ser com pseudônimo de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Que ninguém é vítima de nada e nem de ninguém, né? Lá do CRS, lembrando as leis de causa e efeito, correspondência, lei do ciclo, etc. Lembram daquela lei do bumerangue, que tudo que vai e volta? Tudo isso é para o nosso aprendizado. Se voltou, é porque você tem alguma coisa que não aprendeu ainda ou ainda precisa aprender. E não existe vítima, só existe retorno, possibilidades de passar de ano, porque nós somos reprovados e agora estamos recebendo a possibilidade da repescagem, Quem lembra que eu dizia assim, Que não existem provas ruins, só oportunidades de reparar, como dissemos, os nossos equívocos, Não existe nada de mal. Assim, podemos ver a vida diferente, por isso, entender as leis que regem o universo, ou seja, entender essas leis via os códigos de renovação do ser para a nova Terra vai nos ajudar muito no nosso processo evolutivo. E nos das pessoas com quem nós convivemos, cliente, paciente, família, alunos, etc, etc, etc. Então, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês agora enquanto vocês observam esses vídeos. Para eu mudar um comportamento, tenho que substituí-los por um novo. Ou seja, nós estamos falando aqui de mudança de aplicativo, ou melhor, de neuroplasticidade, que já estudamos. E o novo deve ser repetido muitas vezes para que ganhe energia e o velho perca energia. Vejam como entender o nosso cérebro é importante. E aí você nem, se é o maquilinha ou não faz diferença. Vocês conseguiram entender agora que olha a importância disso para o nosso processo evolutivo. Toda mudança comportamental depende disso. Educar nosso reptiliano e nosso emocional depende de um neocórtex com aplicativos atualizados e em uso
senão não mudamos. E se nós não mudamos, é conhecimento engavetado. E estudar, 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 assistir uma porção de vídeos, ler vários livros. Isso aí não vai adiantar nada se não te transformar, né? Se não te transformar. E aí eu gosto sempre de lembrar aquela frase, aquele conceito, né, do Dalai Lama para explicar o que é espiritualidade. Ele diz: espiritualidade é aquilo que traz mudança. E se não te muda, não é espiritualidade. Ainda o seu ego é bem fortinho, certo? Nos tornar mais humanos e menos animais, guiados pelos nossos instintos, saindo da terceira dimensão para a quinta, depende do nosso sim às mudanças. Trocar hábitos de terceira dimensão para hábitos de quinta dimensão. E aí, né, lembrando que isso faz parte dos cuidados com a evolução, a limpeza, a descalcificação da sua glândula pineal. Não basta saber, temos que vivenciar repetidas e repetidas vezes um novo comportamento, uma nova forma de viver, ou seja, neuroplasticidade. Lembram quando vimos esse slide aqui? Temos que entender que tem coisas boas, que não têm efeitos colaterais e que tem coisas que dão prazer agora, mas depois vem a conta. Mas tem coisas que dão prazer agora e são de graça e ainda juntamos tesouros no céu, né? E aqui a imagem da nossa presença eu sou, né? E os nossos tesouros no céu. E agora eu quero mostrar aqui para vocês, né, onde estão os nossos tesouros no céu, no nosso corpo causal. Olha que belezinha, né? Que coisa mais linda. Esses são os nossos tesouros. E o que vai para o meu corpo causal? Todas as boas ações. Tudo que eu fiz de negativo fica aqui. Eu fico patinando na reencarnação. E agora não dá mais tempo, né? Quem tomou tento tomou. Quem não tomou está no fim da repescagem, né? Podemos dizer assim. E agora, meus amores, eu quero dizer que essa parte aqui das neurociências e relacionada à espiritualidade, né? A gente vai terminando, mas não terminamos, porque tem mais uma aula mais pra frente. Vocês vão acompanhar o canal, assina o canal se você não assina o canal, né? Não esquece, se você gostou dessa aula, de deixar o seu like, porque nós vamos mostrar para vocês como esse cérebro primitivo, né? Como ele ainda trava nossa existência, nossos relacionamentos, traz doenças, saúde. Por quê? Para nós mudarmos, nós precisamos o que mesmo? Repetir, repetir, repetir. Então nós vamos trazer exemplos cotidianos para além desses que nós já trouxemos aqui. E é por isso que nós dizemos para você, presta atenção agora, não vá embora. Como você já sabe, gratidão é sinal de evolução. Então, deixe o seu like. E se não assina o canal ainda, ficaríamos muito felizes em ter você com a gente. Gratidão!